E aí, gente, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo, de novo, para continuar a aula de transtornos de personalidade da disciplina de Psicologia Médica 6, certo? Então, agora, para terminar a aula, a gente já falou nos outros dois vídeos, que eu vou deixar aqui um link para vocês poderem ver quem perdeu. O que é transtorno de personalidade, como é que a gente caracteriza, né? O que precisa de característica para dizer, antes de tudo, que existe um transtorno de personalidade, e caracterizamos também os transtornos de personalidade do grupo B, que acabam tendo uma importância bastante muito importante na clínica, né, pelas manifestações, pela frequência, muitas vezes pelo perfil, né, dos quadros que a gente tem que observar, das características que a gente tem que observar para poder saber medicar. Hoje eu vou tentar, nesse momento, eu vou tentar fazer uma coisa mais resumida para a gente poder concluir rápido e abordar tanto o grupo A quanto o grupo C de personalidade, certo? Então, assim, para ser um transtorno de personalidade, como a gente estava falando, existe aquele padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura. Tá? Ele é difuso, é inflexível, começa na adolescência ou logo ali no início da fase adulta, costuma ter uma estabilidade ao longo da vida, né, ao longo do tempo, e leva um prejuízo, um sofrimento importantes. Tá? Então não é uma questão de ter algumas características, porque características de personalidade todo mundo tem. A questão são características mais intensas, que são pervasivas, se manifestam em várias situações da vida, não fica exclusivo a uma determinada circunstância, e é inflexível, é difícil a pessoa conseguir ter aquela flexibilidade para poder desenvolver e amadurecer essas características para ter uma melhor relação social, certo? Então eu comparo muito com aquele voo de galinha, sabe? A pessoa não consegue progredir, aumentar a complexidade da sua vida, fazer planos a longo prazo, porque ela fica dando cabeçada, né, no seu funcionamento e levando a várias frustrações e com dificuldade de mudar isso aí. Existe uma dificuldade quase que afetiva para poder desenvolver as coisas e conseguir ter, por exemplo, um desenvolvimento cognitivo, emocional em relação ao trabalho, a pessoa conseguir concluir os estágios da vida, seja em relação aos estudos, seja em relação ao trabalho, conseguir progredir na carreira, a pessoa conseguir desenvolver relações afetivas, seja com novos parceiros, seja com a própria família. As relações familiares são muito conturbadas em função dessas características que acabam trazendo muita dor, muito prejuízo para o paciente, certo? E a gente falou, né, dos 4 transtornos de personalidade do grupo B, né, que seria aquele grupo mais chamativo, das alterações de humor, do descontrole de impulso, que seria o antissocial, o borderline, a personalidade histriônica e a personalidade narcisista. E agora a gente vai para o grupo A, que seriam aqueles quadros mais voltados para o quadro psicótico, com características dos quadros que se assemelham, se aproximam às psicoses, que seria o transtorno de personalidade paranoide, o transtorno de personalidade esquizoide e o transtorno de personalidade esquizotípica. O que é cada um? Né? Quais são as diferenças entre esses quadros? Né? Então, o transtorno de personalidade paranoide, existem os critérios, eu vou deixar para vocês lerem no próprio conteúdo do livro mesmo, mas o foco principal do quadro do transtorno de personalidade paranoide é aquele padrão de desconfiança suspeita tamanhas que as motivações dos outros são interpretadas sempre como malévolas. Tá? Como é que é isso, né? Porque a gente viu que outras características, até do grupo B, não precisa nem ser do grupo A, existem para nós, existem momentos que as pessoas ficam desconfiadas, tá?
Aqui, o foco central do quadro do personalidade paranoide é a desconfiança. Muitas vezes se apresentam com desconfiança com pessoas que não têm muita. Não tem até nem relação próxima. Às vezes é com o rapaz da padaria com quem ele foi ter uma compra. Uma coisa sempre acha que alguém está querendo prejudicar. Então, nesse padrão de desconfiança, o paciente muitas vezes pode apresentar uma suspeita sem embasamento suficiente de estar sendo explorado, maltratado, enganado pelos outros. Se preocupa com dívida injustificada, sempre está achando que a pessoa não vai ser leal com ele, que não dá para confiar numa certa pessoa, independente de quem seja. Reluta para confiar nos outros, né, devido existe um medo infundado de que qualquer informação que ele possa passar vai ser usada contra ele, né? Percebe significados ocultos, né, humilhantes ou ameaçadores em comentários, né? Então qualquer comentário que você possa fazer, mesmo agradável, um elogio, ele já imagina que existe alguma coisa meio mal intencionada, né, nesse comentário que é feito para ele. É muito uma pessoa muito rancorosa e de forma persistente, né? Qualquer coisa que ocorra, ele dificilmente vai perdoar as pessoas, né? Ela não perdoa insulto, não perdoa desprezo, qualquer coisa desse tipo, né? Percebe ataques a seu caráter ou reputação que não são percebidos pelos outros, né? Então ele sempre reage com muita raiva, contra-ataca rapidamente, mas a base toda para se diferenciar de um border, de um narcisista, é sempre uma coisa de uma perseguição, tá? Com suspeitas muito recorrentes e injustificadas acerca da fidelidade, tá? Enquanto a gente vê aspectos bem diferentes no transtorno do grupo B, né? Já no transtorno de personalidade esquizoide, o que a gente encontra são características tanto quanto semelhantes com sintomas negativos dos quadros psicóticos, né? A gente não vê uma questão, aquela coisa florida, mais delirante, né? De sentir perseguido ou de coisas esquisitas, por exemplo, né? Coisas quase alucinatórias. Mas a gente vê um distanciamento das relações sociais. E ele se distancia das relações por um certo desinteresse. Não é tão interessante essa aproximação, esse contato. Quando se tem amigos, são muito poucos amigos e a relação acaba sendo muito superficial porque tem pouco contato afetivo, né? Então existe esse padrão difuso desse distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão de emoções em contextos interpessoais, né? Que surgem assim no início da vida adulta, certo? Então características que podem estar associadas, né? O paciente não deseja nem desfruta de relações íntimas, tem pouco interesse, né? Ele não tem medo, ele não tem angústia, ele só não faz diferença para ele, né? Ele prefere relações muito solitárias, né? Manifesta pouco ou nenhum interesse em ter, por exemplo, até experiências sexuais com outra pessoa, né? Tem prazer em poucas atividades, né? Às vezes não tem prazer em nenhuma atividade. Não tem amigos próximos ou confidentes, né? Geralmente a relação fica mais restrita, a questão familiar ali de contato direto. Mesmo quando é elogiado, é indiferente esse tipo de contato com o outro. Então, se é elogiado ou é criticado, para ele tanto faz, né? Costuma ter emocionalmente ser mais frio, distante, né? O afeto mesmo, aquela modulação do afeto que a gente tem numa conversa assim, com outra pessoa, para ele acaba sendo um pouco fria nesse sentido, certo? E o terceiro caso, né, o terceiro transtorno de personalidade do grupo A é o transtorno de personalidade esquizotípica. Esse padrão é um padrão que é mais parecido com aqueles sintomas da esquizofrenia positivos, mas não uma coisa persecutória como a gente vê no paranoide, mas assim de uma coisa mais esquisita. Então esse é dos mais esquisitos, vamos dizer, de características às vezes até um pouco bizarras, né? Nas questões mais delirantes e tudo mais.
Então, ele existe um padrão difuso de déficits sociais interpessoais, né? Então, os contatos sociais interpessoais também são prejudicados, mas existe um desconforto agudo, né? E uma capacidade reduzida para ter relacionamentos íntimos, né? Com essas certas distorções cognitivas ou perceptivas, né? Que aí esse aqui é o considerado bem excêntrico no comportamento, né? O que ele acaba tendo de características, né? Então existem ideias de referências, né? Que tudo está relacionado de alguma forma inexplicável a si, né? Então tem crenças estranhas também, o pensamento às vezes mágico, né? Que influencia o comportamento, assim, muita superstição, clarividência, né? Muita questão de telepatia, sexto sentido. Então tem muitas teorias que fogem, essas coisas mais fantásticas ou bizarras mesmo, né? Então conteúdos assim, a Terra plana, o homem nunca pisou na Lua. Então são características que acabam fugindo bem assim, e que não adianta trazer evidências, que a coisa beira a um delírio propriamente dito, né? Então existem experiências perceptivas incomuns, eles podem até ter uma coisa quase beirando uma alucinação, né? Às vezes mesmo em ilusões, né? Então o que é ilusão? Ilusão, a diferença de ilusão para uma alucinação, que a ilusão existe um objeto e esse objeto é deformado pela senso-percepção, né, pela interpretação. Então, até ilusões podem ocorrer como característica nesses pacientes. E eles costumam ter pensamentos e discursos estranhos, né? O discurso é meio vago, é circunstancial, muito metafórico, né? É estereotipado, né? Pode até existir uma desconfiança, uma ideação paranoide, mas é aquela questão. O paciente ele pode ter essas outras características, né? Ele também pode ter um afeto inadequado, um afeto constricto, né? Mas o marcante desse quadro é essa coisa um pouco excêntrica, né? E de características bizarras. Comportamento ou aparência estranha, excêntrica ou peculiar. Ausência de amigos próximos ou confidentes que não sejam parentes de primeiro grau, como os outros têm, também pode apresentar. Esse aqui já tem uma coisa de uma ansiedade social mais importante, diferente, por exemplo, do esquizoide. Esse aqui já vive, né, constantemente ansioso, pode aparecer uma questão de ansiedade constante, né? E que não está relacionada necessariamente a questões mais paranoides, sentir perseguido, nesse sentido, tá? Então esses seriam os três. Então a gente tem o paranoide, que é o foco central, é essa situação de que sempre é uma pessoa sempre desconfiada, que ó, as pessoas, não dá para confiar nas pessoas e mesmo que não tenham motivos. O esquizoide, que é aquele mais frio, às vezes até confundido com o transtorno do espectro autista. E o esquizotípico, que seria esse mais esquisito, com crenças às vezes bizarras, fantásticas, com um discurso meio estranho, né, difícil de compreender, né? Essas características também, né, esses três transtornos de personalidade costumam ter uma prevalência maior no sexo masculino, e eles costumam muitas vezes eles têm um risco maior de acabar depois né, com o tempo acabarem apresentando um surto psicótico agudo e evoluírem para o diagnóstico de um transtorno psicótico do tipo esquizofrenia, né? Então existe um risco muito maior nesses pacientes. Pensando na fisiopatologia, pode ser que haja características que eles compartilhem, né, no desenvolvimento das doenças, da doença da esquizofrenia e esses transtornos psicóticos, né? Certo? Então agora a gente vai passar para o grupo C, né? Quais são os transtornos de personalidade do grupo C? Nós temos o transtorno de personalidade evitativa, o transtorno de personalidade dependente e o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva.
Isso aqui é muito importante cuidar, que é diferente de transtorno obsessivo compulsivo. São coisas bem diferentes na expressão do quadro. Então, falando do transtorno de personalidade evitativa, qual que é a principal característica desse paciente? Então, existe um padrão difuso de inibição social, sentimento de inadequação e hipersensibilidade. Hipersensibilidade é a avaliação negativa que surge no início da vida adulta. Tá? Então, o paciente ele tem um perfil que se aproxima um pouco do que a gente viu de transtorno de ansiedade social, mas é aquele padrão bem típico de personalidade, que começa lá na adolescência, início da vida adulta, pervasivo, não é situacional, né, diferente do que ocorre no transtorno de ansiedade social. Tá? Mas eles podem estar até como comórbidos, assim, pode até acabar fechando critérios para os dois quadros. Mas no transtorno de personalidade evitativa, o paciente, coçadinha aqui, o transtorno de personalidade evitativa, o paciente evita atividades profissionais que envolvam o contato interpessoal significativo por medo da crítica. Não se dispõe a se envolver com pessoas, a menos que elas tenham certeza que será recebido de forma positiva. O paciente se mostra reservado a relacionamentos íntimos devido ao medo de passar vergonha ou de ser ridicularizado. Não se preocupa com crítica ou rejeição em situação social. Se inibe de situações com outras pessoas novas, né, em razão de sentimento de inadequação. O paciente vê a si mesmo como socialmente incapaz, sem atrativos pessoais ou inferior aos outros, e reluta de forma incomum em assumir riscos pessoais ou se envolver em qualquer outras atividades, pois essas podem ser constrangedoras. Então, a característica nesse quadro é principalmente da pessoa evitar todo e qualquer contato. Ela até funciona em algumas situações, procura até trabalhos, por exemplo, que ela pode exercer sozinha, ou se for trabalhar numa empresa, às vezes até trabalham bem assim, quando elas podem exercer a profissão delas quietinhas, mas se elas tiverem que se envolver com outras pessoas, o sofrimento é tão grande e acaba tendo muitas perdas, podem até desenvolver quadros agudos, quadros depressivos agudos, ansiedades importantes, né? Situações de bastante desorganização. Daí a gente vai para o transtorno de personalidade dependente. O transtorno de personalidade dependente existe também um senso de inadequação, de uma baixa autoestima importante, né? Mas aqui a resposta acaba sendo diferente, né? O paciente apresenta uma necessidade difusa e excessiva de ser cuidado, que leva a comportamento total de submissão e apego, que surge no início da vida adulta, né? Então, por essa sensação, enquanto o evitativo foge de todo mundo e tenta ficar sozinho por medo desse contato, se sentir pequeno, a personalidade dependente, o paciente se gruda em alguém. Pode ser a mãe, pode ser o marido ou uma esposa, mesmo que sejam violentos, mas se gruda porque ele não consegue conceber viver sem alguém para tomar os rumos da vida dele. Tá? Então o paciente tem muita dificuldade de tomar decisões cotidianas, sem uma quantidade excessiva de conselhos e ter alguém aconselhando, reassegurando. Isso, as pessoas têm que reassegurar sobre a decisão que está tomando, a atitude que está tomando. Precisa que outras pessoas assumam a responsabilidade pela maior parte das principais áreas da vida. Tem dificuldades em manifestar desacordo com os outros, né? Medo de perder o apoio, a aprovação, né? Então, apresenta dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria e vai a extremos para obter carinho e apoio dos outros, né? A ponto de se voluntariar para fazer coisas desagradáveis, né? Então são extremamente submissos. Se sentem bastante desconfortáveis ou desamparados quando sozinhos, né? Devido a temores exagerados de serem capazes de cuidar de si mesmo.
busca com urgência outros relacionamentos como fonte de cuidado e amparo logo após o término de relacionamento íntimo, e tem preocupações irreais com medos de ser abandonado à própria sorte. Então são pessoas que costumam assim viver muito tempo com um dos pais, quando só saem dessa condição se um dos familiares morrerem, né? Se os pais falecerem, e aí imediatamente busca alguém para poder se colar, né? Casa, né? com uma pessoa, não importa quem seja, desde que essa pessoa possa assumir este papel do outro que toma suas decisões, que reassegura, né? Que toma conta da vida dele, é o que importa. E às vezes pode ser até inclusive submisso a pessoas, né, quadro de transtornos de personalidade narcisistas ou antissociais que podem tirar muito proveito nas situações. E a separação acaba sendo muito dolorida para esses pacientes, o que acaba sendo muito difícil, mesmo nessas situações, às vezes de violência, de abuso, maus tratos, né, em domicílio. Né? A pessoa não consegue sair desse ambiente hostil. E por último, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Tá? Aqui existe, né, uma característica de um certo medo, uma insegurança com si mesmo, mas o principal marco dessa pessoa é uma preocupação excessiva com ordem, perfeccionismo, o controle mental e interpessoal à custa de flexibilidade. Né? A pessoa ela é muito difícil, ela está aberta a situações novas, ela fica muito angustiada de fazer qualquer coisa sem diferente do que ele imagina que precise ser feito para fazer certo. Então são pessoas às vezes muito prolixas, pessoas que procrastinam muito porque tem dificuldade de entregar um trabalho e esse trabalho tem que ser feito daquele jeito minucioso, pode ser a coisa mais enrolada possível para fazer, pode ter meios muito mais fáceis de fazer aquilo, mas se ele não conseguir, se ele achar que aquele método não é seguro, ele não vai fazer. Né? São pessoas com muita dificuldade de delegar funções, porque só o jeito deles funciona. E acabam sendo pessoas muito difíceis de lidar. Eles às vezes conseguem até ser muito econômicos, né, em função dessas características, mas costumam ser bastante... A contratransferência na relação, as pessoas que se relacionam com essas pessoas acabam sentindo um mal-estar muito grande na convivência com esse tipo de pessoa. Então é uma pessoa muito preocupada com detalhes, com regras, listas, né? Ordem, organização. Então, para contador, às vezes até consegue se adaptar melhor, assim, quando tem um pouco essas características que não sejam tão intensas, né? Mas é uma pessoa que demonstra perfeccionismo, né? Esse perfeccionismo interfere na conclusão de tarefa, muitas vezes não consegue terminar a tempo as coisas porque precisa ser extremamente perfeito, né? Excessivamente dedicado ao trabalho e à produtividade, em detrimento de atividade de lazer e amizades, né? Uma pessoa que está sempre trabalhando. Para a família acaba sendo uma coisa muito desgastante, né? Imagina para uma esposa, para o marido, alguém que tem essa característica não consegue ter lazer, assim, acaba sendo uma pessoa chata, que fica reclamando de tudo, que tem que organizar tudo, e acaba sendo muito sofrido viver com esse tipo de pessoa. Né? Até para os amigos mesmo, né? Muitas vezes eles são encarados como pessoas muito chatas, porque tudo tem defeito, e precisa ser tudo muito certinho, né? Então são excessivamente conscienciosos, escrupulosos, inflexíveis, né? Então é tudo super defensores da moral, né? Qualquer coisa que possa parecer uma coisa fora da regra, né? É considerado uma coisa antiética e sem valor, né? Que agride os valores pessoais, né? Que é uma coisa que costuma ser inclusive até mais excessiva do que simplesmente uma questão cultural ou religiosa, né? É incapaz de descartar objetos usados, então às vezes são acumuladores de objetos também, objetos sem valor,
porque pode usar lá na frente e tudo mais. Então tem a dificuldade de delegar tarefas e costuma até adotar um estilo miserável de gastos. O que é isso? Essas pessoas não têm problemas financeiros, às vezes tem até boas poupanças, mas é tudo aquilo muito miserável, assim. Vai fazer uma viagem, fica muito tempo planejando um jeito de sair mais barato. Vai fazer uma viagem, prefere ir, por exemplo, uma viagem de carro, porque vai economizar um pouco de dinheiro. Uma viagem de carro de 3 dias vai ser mais econômica financeiramente do que uma viagem de avião, por exemplo. Né? Na hora de comprar coisas para si, tem que ser tudo do mais barato, porque assim vai ser o jeito correto, né? Tem que ser muito miserável mesmo, né? Muito detalhista, né? E acaba sendo muito rígido, muito teimoso e considerado muito chato por causa dessa coisa, né? Muito obsessiva, né? Então aqui a gente vê que o cluster C, né? O grupo C, eles têm uma coisa de uma base, né? Que existe uma uma interpretação um pouco mais insegura nos três, mas que acabam que essa insegurança se manifesta de formas bem diferentes. Né? O evitativo se isolando do mundo, né? Porque se sente muito mal quando está com outra pessoa e insuficiente quando está com outra pessoa, então é melhor ficar sozinho. Né? Já o dependente, que tem que se grudar com outra pessoa para decidir, e o com personalidade obsessiva compulsiva é o chato que tem que controlar tudo, porque se não tiver tudo controlado, vai ser muito ruim, assim, causa um mal-estar muito grande. Certo? Então são esses os transtornos de personalidade. Não deixem de ler o capítulo, tá? É muito importante para poder fazer as diferenças, ler as características associadas ao diagnóstico, né? A história, né? Além das características diagnósticas, né? Vocês lerem a prevalência, como é que é o curso da doença, o diagnóstico diferencial desses quadros é muito importante para vocês entenderem melhor e não acabarem comendo bola, tá? Que é muito comum acontecer na hora que vocês avaliam um paciente com esses transtornos, certo? É muito comum assim as pessoas tirarem uma característica específica e já darem um nome de transtorno de personalidade daquele tipo. Né? E isso tem que tomar muito cuidado. Né? A pessoa dá um momento de agitação e já sair dizendo que é border, e não é assim. A gente tem que pegar todo o contexto da pessoa, a história longitudinal para fazer essa avaliação, que tipo de pensamento está associado com o comportamento que está sendo manifesto naquele momento. Né? Não tentem avaliar o paciente de forma transversal, sempre de forma longitudinal. Ok? Guardem suas dúvidas, tragam na discussão de aula. Eu termino por aqui. Se você gostou do material, deixa aí o seu comentário aí embaixo. Diz que você gostou mais, que conseguiu esclarecer, o que você ficou com mais dúvida, que achou que não funcionou, para a gente poder ir melhorando essas aulas aos poucos, até para as próximas turmas também se beneficiarem. E vocês no futuro, quando quiserem voltar para assistir, para rever o material também, poderem ter bom proveito desse material de revisão, né, que contribui com o livro. Tá certo? Então fica aí um abraço para vocês e até a próxima.